Nesse server e seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje, gente. Vamos gente reagir ao canal. É o Rip. Deixa o like, se inscreve no canal. O jogo sob a fúria de Deus. Deixa o like e vamos nessa. Há um tempo atrás, um jogo fez um pequeno burburinho na internet afora, e esse jogo se chamava Mysterious Under Lake Ophelia. E nesse jogo você é esse carinha aí, e tu mora às margens de um lago, e tu é um pescador. Vai pra beira, pesca, cozinha o peixe pra comer, ou vende ele pra comprar itens de pesca melhores pra pegar peixes maiores. Parece um jogo bem monótono. O ponto é que à noite o jogador vai notar que uma luz verde sempre aparece no lago, e descendo a linha até lá, um grande mistério é revelado. Mysterious Under Lake Ophelia é um jogo monótono e chato, isso à primeira vista, mas o visual dele, seus mistérios te fazem querer continuar jogando ele, mesmo ele sendo um jogo só de grind. E, enfim, sério? O ponto é que esse jogo faz parte de um subgênero dos jogos de horror indie, que eu sequer sei se tem nome, mas basicamente são jogos de simulador de horror. Simulation Horror. Para de desfocar o filho do... Simulation Horror. Mysterious Under Lake Ophelia é um simulador de pesca, de terror. Imagina aquele jogo lá de fazenda, porém de terror. Opa, isso daí meio que já existe. Legal. Do youtuber Vine Sauce. Tá, é motorista de ônibus, mas de terror. Específico. Esses jogos dão medo porque tu nunca sabe da onde vai vir o terror de algo monótono e chato. E quanto mais específico, mais assustador e experimental a coisa fica. O que é o caso do jogo de hoje. Squirrel Stapler é um jogo de simulação de caça de esquilos. Mas será que é só isso que essa floresta esconde? Não. E nesse vídeo eu queria explicar pra vocês o que esse jogo é uma das experiências de terror mais agoniante que eu tive em meses. Meus amigos, Squirrel Stapler. Rip, gente, é muito bom. Ele faz cada vídeo incrível. Skin Stapler. Antes da gente cair de cabeça no jogo, eu tenho uma informação engraçada pra contar. Esse jogo me trollou. Isso porque eu não sei em qual momento da produção dele, ele se dividiu em dois projetos, o Squirrel Stapler e o Squirrel Hunting. E, bom, o jogo certo, o que eu queria fazer vídeo, é o Squirrel Stapler. Mas adivinha qual jogo eu streamei por quase 3 horas sem notar que era o errado? Squirrel Stapler é o que tá na Steam, e é o que eu joguei depois. E eu nem sabia que ele tinha lançado na Steam. E o Squirrel Hunting é o que eu joguei na live, é o que eu joguei errado. E ele tá no itch.io. E detalhe, no fim da página do jogo no site ainda tem um aviso dizendo que esse não é o Squirrel Stapler. Ou seja, eu só fui burro mesmo. Sempre leiam as páginas de jogos indies pra não cometer o mesmo erro. Tá, vamos pro jogo. Normal. Viemos aqui pra fugir de tudo, pra que o nosso amor pudesse florescer. Mas o nosso amor não floresceu. Olha a minha amada. As moscas a tornaram feia e podre. Eu queria que ela fosse bonita, como os esquilos da floresta. Então, eu a cobrirei com os esquilos da floresta. Nesse jogo a gente é um caçador de esquilos, mas por motivos pouco convencionais. O jogo começa com a gente acordando na nossa cama, no nosso quarto. E do nosso lado, a nossa amada, quase que crucificada na parede. E, bom, essa frase inicial me soou um pouco controladora. Viemos aqui pra fugir de tudo para o nosso amor florescer, mas o amor não floresceu. E quando a gente olha pra parede, a gente vê um corpo em um estágio avançado de decomposição. De cara, quando eu vi isso, eu pensei na seguinte situação. Essa moça não queria mais ele, e ela não queria estar aqui. O nosso protagonista queria fazer o amor florescer, e por isso eles estão aqui. Pra trazer ela à força, talvez ele tenha que ter incapacitado ela de fugir, e a gente consegue ver a forma que ele fez isso. Ele tirou a vida dela? Ou talvez ele só tenha prendido ela nessa estrutura, e o tempo fez isso por ele. Quando ele usa a frase, viemos para fazer o nosso amor florescer, eu pensei tipo, ele não florescia antes então? Eu sei que essa minha interpretação pode ser um pouco exagerada, mas tenham em mente que o nosso protagonista não é uma pessoa boa e ele tá em dívida com alguém. A nossa casa é extremamente pequena. Logo que a gente sai do quarto, nós nos damos de cara com um pentagrama no chão em um cômodo. Pelo menos parece um pentagrama. Um pentagrama e muito sangue e uma carta citando o que parece ser um salmo bíblico. Livro do Bosque, capítulo 4, versículo 1. Diz a cabra da floresta, não grampearás esquilos. Eu sei que isso pode parecer um pouco sem sentido agora, mas vai fazer. Saindo desse cômodo a gente tem uma cozinha e indo até a porta de saída, uma mensagem escrita com sangue nos espera na parede. Deus virá em 5 dias. Eu sei que de um ponto de vista religioso, a volta de Deus seria algo bom. Eu tenho medo, sendo sincero. Só que aqui, nesse jogo, a frase soa quase como uma ameaça. Talvez seja porque é estranho ter isso escrito em sangue na tua casa? Talvez. Talvez seja porque o nosso protagonista não é alguém bom e não passaria nesse pente fino divino? Não sei. Mas essa mensagem vai fazer a gente ficar
meio paranoico nessa jornada de 5 dias. Saindo de casa, a missão é clara, é hora de caçar os esquilos. Quando a gente sai de casa, a gente se dá de cara com mais 2 cartas, e ambas são apenas tutoriais. Ao lado da nossa casa, a gente tem uma grama envenenada, e isso aqui é uma armadilha de esquilos. Quando os esquilos comem essa grama, eles já falecem por ali mesmo, facilitando o nosso trabalho. Ok. Apertando um tab, a gente tem um mapa, e a gente pode ver que ele é relativamente grande. Por ele, a gente tem alguns pontos de interesse e, claro, esquilos. A gente precisa caçar um total 5 esquilos. E na minha gameplay, eu fiz essa missão enquanto eu coletava os papéis. Nesse jogo, nós vamos acompanhar 3 histórias acontecendo. A história de um radialista local, contando como coisas estranhas vão acontecendo. A história de uma madame, ok. E, claro, a história do nosso personagem. E o que essas 3 histórias têm em comum? Os 3 núcleos de cada um vão se definhando muito com o passar dos dias. E, claro, tem também os esquilos. Fato do esquilo. Esquilos conseguem comer o próprio corpo em peso todo dia. Toda semana, aliás. Por comer, tá, esquilo tem 20 quilos e pode comer. Que esquilo tem 20 quilos hoje? 20 quilos? Não, Não, esse esquilo de 20 quilos. 20 quilos só em bola. 20 quilos não. Só de nozes, literalmente. Existem diversos papéis espalhados pelo mapa com falas dos esquilos. E por mais que pareçam bobos inicialmente, é bom prestar atenção neles. A gameplay desse jogo pode ser considerada bem entediante inicialmente. Afinal, a gente só caça os esquilos e anda. A graça mesmo é ir nos pontos de interesse do mapa e ver o que tem pra fazer. E existe um que fica bem perto da casa. Se trata de uma casinha pequena com uma nota que diz o seguinte: todos os dias você pode cometer pecados no The Shady Shack para aumentar a sua pontuação. Se vocês olharem no canto superior direito da tela, a gente tem uma pontuação. E essa pontuação cresce a cada esquilo que a gente abate. E por meio dessa carta, a gente ficou sabendo que essa pontuação são pecados. Abater esquilos é pecado. Tava meio óbvio já. O que a gente vai fazer com eles é um pecado maior ainda. No mesmo lugar que tem essa carta, tem essa casinha. E se a gente entra nela... cometemos pecados e ganhamos mais pontos. Ok. Seguindo pelos pontos de interesse marcados no mapa, a gente vai encontrar em certo momento uma torre de rádio. E, bom, lembra que nessa gameplay eu citei que a gente teria 3 histórias paralelas por meio das cartas? A história da Lady a gente vai ver por meio da carta que a gente encontra dentro dessa torre de rádio. A cada dia que passa, a gente vai ter uma nova parte dessa história. E aqui no dia 1, a gente pode ler a nota de número 1. Basicamente, a gente tinha um artista. Mais especificamente, um pintor, que no auge das suas criações resolveu se isolar no meio de uma floresta para se concentrar nas suas obras. Com isso, ele comprou um pincel novo e único para isso. Por que único? Era porque aquele pincel havia sido feito a partir do cabelo de uma bela moça. A ideia de ter um pincel feito com o cabelo de uma moça que ele não conhecia fascinou esse pintor tanto que ele resolveu tentar fazer uma pintura do que ele imaginava que seria essa mulher. Porém, esse pintor acabou descobrindo que esse cabelo não era de uma moça, mas sim de um javali. E para saber o resto dessa história, a gente precisa voltar amanhã. Ok, mas ao canto do mapa, numa floresta sem grama, a gente encontra a casa do que eu creio que seja a casa do próprio radialista. E do lado da casa dele, a gente sempre vai achar um relatório com alguma notícia, alguma observação da floresta. E esse é o relatório do dia 1, que no caso é relatório nenhum. Ele cita ter tido algumas anormalidades nos aparatos dele, mas quando ele calibrou, resolveu. Ele também citou alguns sons que deviam ser esquilos, e não tem nada demais no relatório de hoje. Mas quem sabe amanhã. Tendo lido essas 2 notas, eu terminei de caçar os esquilos que faltavam e fui pra casa. Agora vocês me perguntam, por que a gente tá caçando esquilos? Venda? Ele faz coisas com o couro? Não, ele tá pegando essas coisas pra enfeitar o corpo da sua mulher. Bizarro. Ok, coisas a se citar antes da gente ir pro dia 2. Eu acho que o ponto mais importante de se citar desse primeiro dia é aquela casa dos pecados que fica no meio da floresta. Por meio da nota que tem naquela casa, a gente pode entender uma coisa. Sempre que a gente abate algum esquilo, esse abate soma na nossa pontuação, tal qual um jogo de caça comum. Só que por meio daquela nota, a gente ficou sabendo que essa pontuação não é nada mais do que os nossos pecados. A gente tá pecando contra a floresta, e isso vai ter um preço, só que o nosso protagonista não sabe disso ainda. Livro do Bosque, capítulo 4, versículo 11. Pois a cauda espessa é um farol aos olhos da mãe de todos, e a voz tagarela é divina. Deve o que é divino ser unido ao que não é divino? De jeito nenhum. Peraí, eu não entendi direito. Segundo dia, dia 3 restante. Nesse segundo dia a gente vai ter um novo tipo de esquilo e uma nova mecânica. O novo esquilo se trata de um esquilo gigante, literalmente. Ele é um esquilo anormalmente enorme. E além de caçar 5 esquilos pequenos, a gente precisa pegar um desses gigante. E, bom, a nova mecânica que entrou serve justamente no auxílio para pegar esses esquilos grandes. Os esquilos maiores são muito medrosos, e a única forma de atrair eles é com um apito, que a gente recebe nesse dia.
Esse apito imita o som de outro esquilo. A gente assobia, atrai e abate. Ok? Em 2007, 14 esquilos foram presos no Irã. Legal. Nessa jogatina, a primeira coisa que eu fiz foi ir direto na casinha dos pecados e pecar um pouco mais. Logo depois disso, eu fui ler o relatório do radialista. E diferente de ontem, hoje ele tinha alguma coisa mais interessante pra me contar. Pelo que eu entendi, esse cara tem alguns aparatos que cuidam a floresta. E ele continua captando anormalidades. Ele recalibra as antenas e tudo volta ao normal. Mas no dia seguinte, sempre estão os mesmos problemas lá de novo. O que é estranho. Uma outra coisa estranha é que ele tem encontrado com uma certa frequência corpos de esquilos sem vida na floresta. E não são de caça. Não são esquilos que a gente deixou pra trás. A impressão é que esses esquilos estão sendo atacados por outro predador e estão sendo deixados pra trás. E isso é bem estranho. Um esquilo macho pode sentir o cheiro de uma fêmea no cio a até 1 milha de distância. Ok. Depois de ler o relatório, eu fui direto pra torre do rádio ler a segunda parte da história do pintor. Recapitulando. O pintor tava desolado porque o seu pintel não era de fato do cabelo de uma mulher, e sim de um javali. Na segunda parte da história, a gente fica sabendo que esse pintor, desolado com essa descoberta, ele pegou o quadro que ele fez de como ele pensava que era essa suposta dona do cabelo e saiu a andar pela floresta. No meio dessa caminhada, ele encontrou uma senhora idosa, que diz entender a tristeza dele, e oferece a seguinte coisa: por poucas moedas, eu posso fazer a mulher do seu quadro ganhar vida. O pintor aceita, e o feitiço é lançado sobre a pintura, mas o pintor se lembrou de uma coisa nesse momento. Ele havia pintado apenas da cintura pra baixo dessa moça. Eu não quero essas coisas. Quero pele. Devolva minha pele. Ou me dê a sua no lugar. Bizarro. Esse foi um pouquinho bizarro, gente. Acordando no terceiro dia, 2 dias até a chegada de Deus. Eu fui direto ler o versículo do livro do Bosque. Livro do Bosque, capítulo 4, versículo 3. Em vez disso, como o esquilo justo, o homem sábio armazena suas nozes para o tempo certo, mas o homem infiel não tem nozes para armazenar. Amor, então? Tá, vamos lá. Esses textinhos do livro do Bosque estão parafraseando versículos da Bíblia. E sinceramente, isso aqui não agrega em nada no jogo. Eu sinto que era só pra ser mais alguma coisa ligando os esquilos à volta de Deus. Que, não simboliza algo bom. Mas, cara, o homem sábio armazena suas nozes. Isso chega a soar cômico. Eu só tô dando atenção pra essas coisas porque pode ser que esses versículos agreguem pra alguma teoria. Nesse terceiro dia, um pensamento ficou pairando pela cabeça do nosso protagonista. E ele fala sobre assim que ele sai pela porta da frente. Ontem à noite, algo tava arranhando as janelas. Eu deveria procurar rastros. Algo lá fora tá me caçando. Quando a gente vai olhar, à primeira vista parecem pegadas de urso, mas acreditem, não é. É pior. Em várias partes desse jogo, tiveram alguns momentos que nos fizeram crer que o bosque inteiro tivesse ficando irritado com o nosso protagonista. E um pouco dessa ira arranhou as janelas dele essa noite. E 2 novas criaturas acabaram de dar as caras pelo bosque. Uma delas são espíritos de esquilos, que dão dano no jogador. Provavelmente são vítimas do dia anterior. E quanto à fúria do bosque... O quê? Uma cobra? Hã? Oxê. Bugou. Essa criatura, eu não sei dizer bem o que ela é. Ela parece uma mistura de um urso com um peixe e esquilo. Enfim, a primeira coisa que eu fiz nesse dia foi ir pecar mais um pouco. Depois disso, eu fui ler o relatório do dia. Nesse relatório, a gente fica sabendo que o radialista também já tá sabendo da ameaça do dia. Diversos esquilos estão aparecendo mutilados. E a gente sabe muito bem quem é o culpado disso. E isso é um pouco estranho. Essa criatura vermelha é uma resposta do bosque. Isso é a ira do bosque vindo pra cima da gente. Mas essa fúria também tá cometendo o mesmo pecado. Matar os esquilos provoca da mesma ira. Isso não faz muito sentido, mas enfim. Depois de ver o relatório, eu fui pra torre do rádio ver a história do pintor. Aquele que comprou o pincel errado, pintou a mulher e deu a vida mesma, mas com o erro de ter pintado só da cintura pra cima. O que aconteceu foi que assim que essa moça ganhou vida, ela caiu no chão, com suas entranhas caindo pra fora do seu corpo, enquanto ela gritava de dor e suplicava por ajuda. Ela ficava se arrastando pela sala, enquanto todos os seus órgãos ficavam pendurados e seguindo ela onde ela ia. Nisso, a bruxa que deu vida a ela olhou pro artista e disse que ela havia um outro feitiço pra resolver esse problema, e ela dizia isso enquanto ela apontava pra um machado que ela tinha pendurado na parede. E o resto dessa história a gente só vai descobrir no dia seguinte. Essa subtrama tá sendo tão boa quanto o jogo em si. Depois de fazer tudo isso, eu fui pro rolê padrão. Peguei os skills que faltavam e voltei pra casa. Dessa vez, quando eu entrei em casa pra grampear os skills da minha esposa, por algum motivo, ela tava na cozinha dessa vez. Como se ela ainda tivesse viva, ou então voltado à vida com os skills que estamos prendendo nela. Será que o plano do caçador tá dando certo, ou ele tá cada vez enlouquecendo mais? Sendo sincero, esse jogo tem tanta liberdade artística e tantos pontos pra se interpretar
interpretar que eu realmente não sei. Tipo, a gente tem o que parece ser um pentagrama no outro cômodo. Talvez ele tenha feito um ritual e por isso ela consegue andar. Talvez isso aqui seja uma alucinação. Realmente não dá pra saber o que aconteceu aqui nesse terceiro dia. Mas sabendo ou não, dá pra grampear os esquilos nela e dormir. Quarto dia, um dia restante. Nesse dia, a gente não tem nenhum pensamento do protagonista quando ele sai de casa, o que me remete a um certo nervosismo. Ele tá calado porque ele sabe que o tempo dele tá acabando. A gente tá no quarto dia. Amanhã Deus vai alcançá-lo. Fatos esquilos! Adorei essa dublagem e esse fato de esquilos. Eu segui a mesma receita de todos os outros dias nesse aqui. Fui direto pecar na casinha, depois disso fui ler o relatório e, cara, todos os relatórios eu lia o que estava escrito e falava pra vocês. Eu não li o que de fato estava escrito. Mas esse é tão descritivo que eu vou literalmente só ler o que tá escrito. A chegada de Deus não tem afetado só o culpado dessa vinda, o nosso caçador. Aparentemente ela afeta os outros moradores da floresta também. Está nas paredes agora, no concreto, procurando meu cérebro. Não consegue encontrá-lo porque meu cérebro está dentro do meu crânio, mas encontrará. Vai arrancar pele e osso pra entrar. Quando meu cérebro for levado, virei atrás de você. Vou te abrir. Vou pegar o seu em vez dele. Eu estou nas sombras agora. Estou vendo você se encolher. Você já está estilhaçado em pedaços. Sua cabeça já está torcida para fora da espinha. O nosso caçador do desejo doentio de manter uma mulher presa a ele, ele tirou a vida dela, sabe-se lá como, e agora ele tá condenando todo um bosque à loucura. A fauna e seus moradores. A flora é a única que não parece estar perecendo. Depois de ver o relatório, eu fui direto pra torre do rádio para ver a história do artista. Na história, o artista ouviu os conselhos da bruxa. Ele foi atrás do feitiço, o machado da parede. E mesmo que com o coração partido, ele partiu aquela mulher em vários pedaços. Ela gritava muito enquanto ele estava fazendo, mas com lágrimas no rosto, ele continuou, até que ela não gritasse mais. Bizarro. Que jogo bizarro, cara. Fatos esquilos podem desossar um ser humano em menos de 3 horas. Depois disso tudo, eu terminei de caçar os esquilos e só me faltava ir pra casa. Mas eu não esperava que algo já tava procurando meu personagem naquele bosque. Agora tu entendeu a expressão ranteira. Que troço esquisito, cara. Minha esposa veio me buscar dessa vez. E de coração, esse foi um dos sustos mais fortes que eu já tomei jogando um jogo. Esse foi o que mais genuíno que eu ouvi na minha vida. Logo após esse susto, infelizmente ou não, é só um susto. Eu vou pra casa e finalizo mais um dia. Livro do Bosque, capítulo 4, versículo 5. E eu vos digo, naqueles últimos dias, os bosques estarão em adoração agonizante, e o homem sem nozes será julgado com sua própria penetração industrial e adesão ímpia. Assim, o grampeador se tornará o grampeado. Ah, tá. Hoje é o grande dia. Entrando na sala de saída da casa, a gente é lembrado que o dia é hoje. Tem mais esquilos aqui do que você tem de balas. E você os enfureceu. Nesse dia eu segui o mesmo rolê de sempre, só que um pouco mais espiado. Afinal, além das criaturas que nós já tínhamos por aqui, Deus pode aparecer a qualquer momento. Eu fui e pequei na casinha, e essa frase é bastante estranha. Depois de pecar, eu fui ler o relatório e, bom, por favor, desconsidere os relatórios anteriores. Tudo está quieto. Todas as reclamações foram tiradas pelo radialista. Pra alguém que tava quase enlouquecendo ontem, é um pouco estranho ele remover todas as alegações hoje. Ainda mais pelo fato que hoje é o grande dia. Inclusive... Não tô crendo. Não Não é acredito. possível que o jogo bugou aí. Eu não acredito nisso. Bugou? Cara, eu não acredito nisso. Na moral. Cara, eu não tô acreditando nisso. Você jogou as 4 noites pra na quinta... Dias, né? Pra na quinta teu jogo bugar. Cara, eu não acredito nisso. Nossa, Aê! meu Deus, nossa, que sorte. Eu me agachei e deu volta. Nossa, Depois desse ele infortúnio, eu quase fui pra bugou. torre do rádio ver o desfecho da história. E, bom, depois de conseguir terminar com aquela meia mulher, o artista olhou pra bruxa e perguntou: o que diabos era tudo aquilo? Que feitiço é aquele que trouxe tanta miséria pra mim? E a resposta da velha foi olhar pra todo aquele sangue, aquelas entranhas no chão e dizer: isso vai dar um bom ensopado. Ela faz um ensopado com os restos da moça e os dois comem, mas o ensopado era veneno e ambos perdem a vida por conta disso. Também, eu não né? entendi foi nada. E o conto termina com a seguinte frase: a arte acabará destruindo
destruindo o artista. Tá, a impressão que eu tenho é que o criador foi fazendo esses mistérios e subtramas super empolgado, mas à medida que o projeto andava, ele começou a desanimar. Por isso que, por exemplo, essa história que tava super interessante terminou com um final bem qualquer coisa, mas pelo menos o final do jogo salva. Depois de visitar os pontos de interesse do mapa, chegou a hora de caçar os skills. E caçando eles, o momento finalmente chega. Você precisa... Eu preciso me preparar pra encontrar Deus. Tá, agora ficamos em silêncio aí. Tá. A partir daqui, essa contagem regressiva conta quanto tempo demora pra Deus chegar até a gente. Toda a fauna e os monstros, tudo que se movia na floresta sumiu. Tudo parece muito normal nessa contagem e na floresta, até a gente chegar no último 1 minuto. Nessa hora a gente vai realmente entender que o que tá pra acontecer não é bom. Um pouquinho bizarro. As vozes vão ficando cada vez mais distorcidas, avisando que Deus tá vindo. Quase como um hino que sabe o que tá pra acontecer. É como um deboche pra gente. O bosque sabe o que a gente fez e quer ver essa punição, pelo menos é o que parece. Até que depois de tanto esperar, o momento finalmente chega. Eu não me assustei. E assim termina o jogo? E assim acaba Squirrel Stapler. E o que foi isso? Eu sei lá. Squirrel Stapler é um jogo sobre a fúria de Deus pra cima de um homem maluco. Um homem que sequestrou a própria esposa, tirando a vida dela. Tudo pra deixar ela presa com ele pra fazer um amor florescer. Mas é curioso que tudo isso sempre esteja ligado a esquilos. A gente já entendeu, por conta da nota da Casa dos Pecados, que os esquilos simbolizam o pecado. A cada esquilo que o jogador abate, mais pontos ele ganha, mais pecados ele comete. E é curioso analisar a imagem de Deus nesse jogo. Isso porque, olhando pra ele com calma, a gente nota que se trata de uma montagem de alguma criatura. A boca é a boca de um esquilo, e os olhos também? Seria Deus um esquilo? Vale a pena lembrar que até mesmo nos versículos bíblicos que aparecem, a gente tem palavras sendo trocadas para nozes ou grampeador. E grampear era o que a gente fazia com os esquilos no corpo da nossa esposa. É difícil entender o que exatamente aconteceu nesse jogo, mas eu tenho uma interpretação que quase não chega em lugar nenhum, mas eu vou falar mesmo assim. Basicamente, esse Deus não é um Deus. Se trata de outro pecador. É como se a floresta em si fosse algo vivo e que exige ser respeitada. Abater os esquilos é pecado, como já foi dito. E o nosso protagonista pecou tanto que o líder dessa floresta, o deus dos esquilos, precisou intervir, mas na sua intervenção inicial ele também matou mais esquilos com aquelas criaturas. Sei lá, Squirrel Stapler é bem mais uma ideia. E uma ideia muito boa, é muito mais do que um jogo com pontos a serem explicados de fato. Eu acho que a graça é justamente essa estranheza. O mesmo medo causado em The Boiled One. A imagem de Deus devia ser algo santificado, algo que passasse segurança pra gente. De repente, ver Deus e se deparar com algo assim realmente dá medo. É uma inversão que a gente não tá esperando no final. Isso é herege, e pelo menos falando por mim, como alguém que foi tratado a vida inteira em meio à religião, ver heresia na sua forma mais pura realmente dá medo, causa estranheza, dá aquela sensação de que tem alguma coisa muito errada. Mas claro, essa é a minha visão do assunto e a minha interpretação do jogo. E se tu quiser, eu vou adorar ler a tua aí nos comentários.